Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Deus seja sobre a vida de cada um nesta manhã de terça-feira, dia 12 de dezembro do ano 2023. 12 de dezembro do ano 2023, e nós estamos aqui para começar uma nova programação da Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Tivemos alguns inconvenientes aí para poder começar esta transmissão, mas já estamos aqui agradecidos a Deus Cristo, agradecidos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bondade, mesmo que não estejamos no padrão habitual, porém estamos aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus com cada um de vocês. Estamos começando então a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. E a palavra de Deus está nos dizendo no capítulo número 21 de 1 de Reis. Continuamos na nossa história sobre Acabe, Jezabel, o profeta Elias, porém aqui teremos a intervenção de outro profeta na vida de Acabe. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dê-me a tua vinha para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa e eu te darei por ela uma vinha melhor, ou se te parecer bom, dar-te o seu valor em dinheiro. Nabote disse a Acabe: o Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. E Acabe chegou à sua casa revoltado e aborrecido por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, porquanto ele tinha dito: não te darei a herança dos meus pais. E ele se deitou na sua cama e virou sua face e não quis comer pão algum. Nós, se fôssemos colocar um título nesta mensagem, seria a ambição de Acabe, ou a envidia de Acabe. Este rei perverso de Israel, agora ele quer apossar-se, tomar posse de algo que não lhe pertence. Ele era o rei de Israel, ele tinha terras, tinha riquezas, tinha tudo aquilo que ele desejava ter na sua vida. Agora ali tem um homem que tem somente a sua vinha, que é nada mais nem nada menos que a herança dos seus pais. E ele não quer perder esta herança, ele quer conservar esta herança. Nós poderíamos falar aqui nesta manhã daqueles que tentam ou que querem roubarem a sua fé. Sabe, a fé é algo tão importante na nossa vida, porém que ninguém pode roubar a nossa fé, mas sim, muitas vezes podem comprar a nossa fé. Sabe, tem pessoas que vão trocando, vamos dizer assim, para usar um termo que você possa entender, vão trocando de religiões, buscando encontrar algo que se encaixe nos seus desejos. Porém, como sempre falamos, nenhuma religião vai te dar satisfação. Nenhuma religião poderá mudar o teu ser. O único que pode mudar o teu ser é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como fazer uma mudança na vida a não ser através do nosso Senhor Jesus Cristo. Este homem, Acabe, então, agora ele estava ali apresentando-se no seu palácio, na sua casa, encerrado no seu quarto, sem querer comer absolutamente nada,
pelo simples fato de estar, poderíamos dizer assim, entristecido por não poder ter aquilo que ele desejava ter. O comportamento dele estava semelhante ao comportamento de uma criança mimada. Semelhante ao comportamento de uma criança mimada. Daquelas que, se não têm aquilo que elas desejam, elas se sentem mal, elas ficam rebeldes, elas se encerram no seu quarto e choram e esperneiam até que os seus pais vão conceder os desejos daquela pessoa. Bom dia, nossa irmã Berna, ali na cidade de Artigas, Uruguai. Grande abraço, minha irmã, para Valéria, aí também na cidade de Artigas. Que Deus abençoe suas vidas. Hoje nós atrasamos um pouco e não sei como está saindo aí a transmissão, porque tivemos um problema, então hoje estamos na vertical e não na... estamos na horizontal, perdão, e não na câmera vertical. Mas esperemos que para amanhã isto se solucione. Então, amados, Acabe tem o desejo de ter aquilo que não lhe pertence, de arrancar daquele homem o único que ele tem. Mas no versículo número 5, ali vai entrar o personagem principal destas histórias bíblicas aqui. Personagem principal, porém, perverso. Personagem principal, porém, maldoso. Versículo 5, vai aparecer então Jezabel. Todavia Jezabel, a sua esposa, veio até ele e lhe disse: por que o teu espírito está tão triste, a ponto de não comeres mais pão algum? A ponto de não comerem pão algum. E ele lhe disse: porque eu falei com Nabote o jezreelita, e o jezreelita, e disse a ele: dá-me a tua vinha em troca de dinheiro, ou ainda se te aprover, eu te darei uma outra vinha por ela. E ele respondeu: não te darei a minha vinha. E Jezabel, a sua esposa, disse a ele: tu governas agora o reino de Israel? Levanta-te, come o pão, e deixa o teu coração ficar alegre ou contente, e eu te darei a vinha de Nabote, os jezreelita. Jezabel, nós sabemos que é uma mulher perversa, é uma mulher assassina, ela mata sonhos, é um espírito, mata sonhos, mata projetos, destrói lares, destrói casamentos. É um espírito extremadamente maligno que vem para fazer o mal. Então ela vai prometer para seu esposo que ela vai dar a vinha para ele. Aí nós continuamos lendo a história bíblica e vai dizer que ela escreveu carta em nome de Acabe e o selou com o selo dele. Isto é algo gravíssimo. Se você se surpreende com a corrupção que existe nos dias de hoje, isto já vem desde muito mais atrás. A corrupção é algo que está dentro do coração do ser humano. Muitas vezes nós apontamos a corrupção para os políticos, não é verdade? Nós apontamos a corrupção diretamente para o meio político. E nós referimos aos políticos como corruptos, que na sua grande maioria o são corruptos. Porém, isto vem desde antes, e não é necessário pura e exclusivamente
que uma pessoa possa ser corrupta porque seja político. Nós temos homens corruptos dentro da própria igreja do Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai chamar de homens corruptos, escrevendo a Timóteo, aqueles que pregam o evangelho por ganância, para satisfazer o seu próprio ego, para enriquecer-se, para enganar o povo, para mentir para o povo. A corrupção está ali dentro do coração do homem. A partir de quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou. O pecado entrou no mundo. Então já aquele ser inocente que Deus tinha criado, agora já não é tão inocente. Agora ele traz uma bagagem de pecados sobre a sua vida. E no meio de toda essa bagagem de pecado que ele traz na sua vida, entre eles vem também a corrupção. Tem empresários corruptos, tem professores corruptos, tem policiais corruptos, tem em todas as classes sociais da humanidade existe a corrupção. Agora, Jezabel é algo mais que uma simples corrupção. Nós falamos aqui nestes dias que é um espírito manipulador, que se não faz os desejos, aquilo que ela deseja fazer, ou que esse espírito deseja fazer, não está bem. Tem que ser como ela quer, da maneira que ela quer. Que foi fazer Jezabel? Escreveu cartas em nome do seu próprio esposo, do rei de Israel. Ele sabia disto? Creio que ele sabia. Creio que ele sabia, porque ele estava como uma criança mimada, que eu quero isto e que eu quero aquilo. Às vezes vemos, e também nós que somos pais, passamos por diferentes circunstâncias com os nossos filhos, quando os mimamos demais. Entram numa loja, veem um brinquedo, começam a chorar, começam a espernearem porque querem e desejam aquele brinquedo. Pois era justamente isto que estava acontecendo com Acabe. Ele queria a vinha de Nabote. Então Jezabel enviou carta para os anciãos e para os nobres que estavam na sua cidade, habitando com Nabote. Veja bem, enviou cartas para os anciãos e para os nobres que estavam na sua cidade, habitando com Nabote. E ela escreveu nas cartas dizendo: proclamai um jejum e põe Nabote no alto, no meio do povo, e põe 2 homens, filhos de Belial, diante dele, para dar testemunho contra ele, dizendo: tu blasfemaste contra Deus e contra o rei, e depois carregai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Isto é algo terrível. Certa oportunidade, quando no início da igreja primitiva, os apóstolos foram questionados, foram sugeridos, uma sugestão foi feita a eles, de abandonarem o caminho no qual eles estavam, de pregarem o evangelho, de anunciarem a Cristo e este crucificado e ressuscitado. A resposta foi: que é mais importante? Estou parafraseando o que diz a palavra de Deus. Que é mais importante? Obedecer a Deus ou aos homens? Até onde vai a nossa obediência a Deus? Até onde vai a nossa consagração ao Senhor? Até onde vai a nossa fé? Até onde vai a nossa integridade? Jezabel não enviou cartas para qualquer um. Ela enviou carta para os anciãos, que eram aqueles que tinham
a palavra ali naquela região, que eram respeitados como homens íntegros, como homens de fé, e para os nobres daquela região. Porém, muitos deles negavam a sua fé por temor a Jezabel. Muitos deles obedeciam aquilo que Jezabel estava ordenando por temor a perderem a sua própria vida. Eles então vão concordar com esta atrocidade, com esta desgraça chamada Jezabel. Que encontrem testemunhas, filhos de Belial, filhos do diabo, testemunhos falsos, para condenar um homem, para satisfazer a ambição do seu esposo. Agora, eu creio, isto é uma opinião minha, que ali também já deveria de estar o dedo de Jezabel desde o momento em que o rei decide então comprar a vinha de Acabe. E vai acontecer. E os homens da sua cidade, a saber os anciãos e os nobres, que eram habitantes da sua cidade, fizeram segundo Jezabel lhes mandou e segundo estava escrito nas cartas que eles lhes havia enviado. Ela lhes havia enviado. Obedeceram. Por isso nós falamos que é um espírito manipulador. É um espírito que controla as pessoas. Deseja ter um controle absoluto na igreja, na família, no trabalho, onde estiver o espírito de Jezabel. Essa pessoa, seja ela homem ou mulher, vai se manifestar justamente desta maneira, através da manipulação, impondo a sua própria vontade, questionando tudo que se está fazendo ali naquele lugar. Jezabel manipulou não somente os anciãos, senão também os nobres da cidade. E eles foram buscar Mari na cidade de Taquarembó. Bom dia, que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Eles não foram buscar homens de Belial, homens maldosos, homens ruins, homens corruptos, para trazerem um falso testemunho contra Nabote. E proclamaram um jejum. Que hipocrisia! Que hipocrisia! Proclamaram um jejum. Jezabel vai estar presente nos jejuns. Jezabel vai estar presente nas convocações para orar, para interceder. Jezabel sempre vai estar presente em todos os lados, porque este espírito quer manipular. Ele quer manipular e quer tirar você do seu verdadeiro foco. Mais ainda, faz um tempo atrás, alguém conversando com ele, me disse de uma certa pessoa: querem matar o meu ministério. E é justamente isto o que Jezabel faz. Jezabel é assassina de profetas. Ela não quer saber absolutamente nada com Deus. Ela quer o afastamento das pessoas da casa de Deus. Como faz isto? Através da manipulação. Da manipulação. E vão então trazerem homens de Belial, diz a palavra de Deus, proclamaram um jejum, colocaram Nabote, o homem sem saber o que estava acontecendo. Ele estava sendo acusado injustamente.
Mas ali estavam homens que o estavam acusando, que tinham o respeito do povo. Agora, o interessante é por que estes homens fizeram isto. E eu me pergunto nesta manhã, estavam todos os anciãos? Estavam todos os nobres? Alguns talvez porque concordavam com Jezabel, outros com o temor das ameaças de morte, enfim, ou de ameaças contra a sua família, ou por temor de perseguição. Então, de boa ou de má vontade, eles estavam ali concordando com aquilo que Jezabel tinha ordenado fazer. Que vai acontecer com Nabote? Vai dizer a palavra de Deus, e ali chegaram os homens, filhos de Belial, e se assentaram diante deles, e os homens de Belial testemunharam contra ele, justamente contra Nabote, na presença do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. É algo incrível como a história praticamente ela se repete. Não tão literalmente assim com o que aconteceu com Nabote, mas talvez até possa ter caso. Mas como filhos de Belial, pessoas que servem as trevas, vêm pregar para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, para aqueles que conhecem a palavra. E como é incrível que muitas vezes também aqueles que creem, aqueles que servem ao Senhor, vêm dar mais ouvidos aos filhos de Belial que aos homens sinceros que estão pregando e anunciando o Evangelho, e até deixam de lado a verdadeira está calor aqui, mas não sei porquê. Então, amados, blasfemaram contra Nabote. Blasfemaram contra Nabote. Ou acusaram falsamente. Hoje pareceria ser que aqueles que servem a Satanás querem ensinar a igreja de Cristo como deve de comportar-se. Nos nossos dias de hoje, se fala muito de que todos os caminhos levam a Deus, de que todas as religiões levam a Deus, de que Deus é amor. Mas quero dizer nesta manhã que nem toda religião te leva a Deus. O único que te leva a Deus é Jesus Cristo. Pois Ele foi o único que disse isto, eu repito quase que diariamente. Foi o único que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai por mim. Isto não se trata de religião, se trata de vida e vida eterna. A Deus é amor, Deus ama a todos, mas também Deus é justiça. E o que nós decidimos aqui nesta terra é o que está marcando o nosso futuro depois da morte. Cuidado com isso. E vai dizer no versículo número 8, eles então carregaram-o para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Então eles mandaram dizer a Jezabel: Nabote está apedrejado, está morto. E sucedeu que quando Jezabel ouviu que Nabote fora apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha de Nabote o jezreelita, o qual ele se recusou de dar em troca de dinheiro, porque Nabote não está vivo, mas morto. Sucedeu que quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, que Acabe se levantou para descer até a vinha de Nabote o jezreelita para tomar posse. Porém, falamos que Deus é amor, mas também Deus é justiça. E a palavra do Senhor veio a Elias o tisbita dizendo: levanta-te, desce para te encontrares com Acabe, o rei de Israel,
o qual está em Samaria. E eis que ele está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse. E tu lhe dirás, dizendo assim: o Senhor, matastes, assim diz o Senhor, matastes e também tomastes posse. Tu falarás a ele, dizendo assim: Senhor, no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. E Acabe disse a Elias: encontraste-me o meu inimigo? E ele respondeu: eu te encontrei. Tu te vendestes para executar o mal à vista do Senhor. Eis que trairei mal sobre ti, e retirarei a tua posteridade, e cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está escravo e livre em Israel. E farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aías, pela provocação com a qual tu tens me provocado a ira e feito Israel pecar. Esta é a sentença de Deus. Sentença de Deus para o rei Acabe. Meus amados e queridos irmãos, jamais se engane. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. A palavra de Deus, ela é clara nisto. Lá na Epístola aos Gálatas diz que de Deus não se zomba, e que tudo que semeares também colherás. Quem estamos semeando? Quem estamos semeando? Ou melhor dito, quem semeamos neste ano de 2023? Semeamos vento? Então vamos colher tempestade. O que semeamos no ano 2023? Mentiras, invejas, porfias. O que semeamos no ano 2023? Amor, benignidade, compaixão. Se com toda sinceridade parássemos hoje e fizéssemos uma análise na nossa vida, daquilo que nós fizemos durante o ano 2023, e colocar numa balança o que fizemos bem e o que fizemos errado, qual deles prevaleceria? Acabe teve uma sentença conforme aos frutos que ele produziu. Mas também vem para Jezabel. E também vem para Jezabel. E continuamos lendo, e diz: e de Jezabel também falou o Senhor, dizendo: os cães devorarão Jezabel junto à muralha de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão. E aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe, que se vendeu para executar impiedade à vista do Senhor, a quem Jezabel, a sua esposa, o incitava. Cuidado com o espírito de Jezabel. Cuidado. Ele pode estar dentro da sua igreja, pode estar dentro da sua casa. Cuidado com os manipuladores. Cuidado com os manipuladores. Deus Santo, Deus de amor, Deus de misericórdia. Nesta manhã, Senhor, queremos adorar-te, queremos louvar-te, queremos, Senhor, enaltecer o teu nome, Senhor. Agradecendo-te, ó Deus, por este novo dia de vida que tu nos destes. Agradecendo, Senhor Deus, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Esta manhã, Senhor, eu quero clamar a Ti, para que Tu venhas, ó Deus, livrar-nos de homens corruptos, de homens e mulheres corruptos, manipuladores. Afasta eles das nossas vidas,
das vidas dos nossos irmãos, ó Pai. Que a tua graça, que a tua bondade esteja sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Sejas tu glorificando-te de uma maneira sobrenatural nesta terça-feira. Que possamos ter um dia abençoado, cheio da tua graça e da tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.